Bem, então, título está aí, vamos logo para o slide número 2. Vamos começar com os ataques feitos à Escritura Sagrada, particularmente o ataque liberal. É claro que a Bíblia não é aceita por todos como sendo um livro inspirado por Deus e, portanto, correto em tudo que a Bíblia afirma. E esse ataque, essa crítica vem de vários lados e de diversas maneiras. A nossa mentalidade pós-moderna se recusa a aceitar a ideia de que um livro religioso seja certo e que outros livros religiosos estejam errados. Isso vai contra a postura da pós-modernidade, que não acredita em verdade absoluta, que acredita que a verdade é plural e que as diversas religiões, todas elas acabam dizendo a mesma coisa, apenas se complementam na sua pluralidade. Portanto, para a mentalidade pós-moderna, a ideia de um livro que venha da parte de Deus e que contenha a verdade, então é muito estranho. Outro ataque vem do materialismo, do ateísmo, especialmente os famosos ateus fundamentalistas como Richard Dawkins, por exemplo, Christopher Hitchens e tantos outros, que ridicularizam e zombam dos que acreditam em revelação, em milagre, inspiração e no sobrenatural. Particularmente nas últimas décadas, isso pode ser um ataque também à Escritura. Particularmente nas últimas décadas, o ateísmo tem se tornado cada vez mais agressivo no ataque não somente ao cristianismo como religião, mas à Bíblia como sendo a base dessa religião. E não faltam livros escritos da parte de ateus tentando desacreditar a Bíblia ou descaracterizá-la como sendo de fato a palavra de Deus. Na verdade, isso não é novo, né? Há séculos atrás, já o Voltaire, o famoso enciclopedista francês ateu, ele zombava das Escrituras e apontava erros e uma série de outras coisas. Há um detalhe curioso, eu não tive tempo de verificar se é verdadeiro, mas eu soube que lá na casa onde Voltaire morava e morreu, hoje tem uma sociedade bíblica por essas ironias do destino. Bom, outras religiões, elas têm os seus gurus, seus profetas, líderes iluminados, que reivindicam sonhos, visões e revelações, e naturalmente para eles a ideia de que Deus fala de forma escrita é muito estranha. Eles acham que Deus fala hoje através destes meios sobrenaturais e que, portanto, a Bíblia é apenas uma das maneiras pelas quais Deus nos fala hoje, o que acaba então relativizando ou subordinando a Escritura a esses meios de revelação. Mas eu creio que de todos esses ataques que é feito à autoridade da Escritura hoje, o mais pernicioso é feito por aquilo que nós chamamos de liberalismo teológico. Liberalismo teológico é um movimento que tem origem no Iluminismo, século 17 e 18, e que se seguiu a Reforma Protestante e que é o resultado da intrusão e da influência do racionalismo e de outras filosofias dentro das academias, dentro das universidades e, por extensão, também dentro das escolas de teologia. Bom, os liberais, eu disse que o ataque mais pernicioso é feito pelo liberalismo teológico, porque os pós-modernos, os ateus e outras religiões, eles fazem o seu ataque de fora para dentro, eles estão fora da igreja. Mas os liberais estão dentro da igreja. Eles se consideram cristãos, eles se consideram parte do cristianismo histórico, alguns até se acham reformados, e eles estão infiltrados nas igrejas, nas instituições de ensino, e desde o século XVIII eles vêm, de alguma maneira, desacreditando a Bíblia em nome de uma busca da racionalidade para dentro do cristianismo. Acreditam que o cristianismo antigo, lhe faltava o conhecimento científico de como o mundo funciona, da origem das coisas, a origem da vida, a realidade das leis naturais, e que à medida que o homem vai progredindo e vai conhecendo melhor o mundo e explicando o seu funcionamento na base de leis regidas pela causa e efeito,
Então vai ficando mais claro que aquilo que na Bíblia se considerava como sendo um milagre ou uma ação sobrenatural de Deus, na verdade nada mais era do que a falta de compreensão de leis naturais ou de determinados princípios que hoje o homem moderno conhece. E assim a Bíblia, num certo sentido, é um livro ultrapassado na sua cosmovisão, na sua maneira de entender o mundo. Então, os liberais, eles se consideram progressistas e acham que essas novas descobertas, o avanço da ciência, elas deveriam nos levar a rever o que a Bíblia diz e tentar entender a sua verdadeira mensagem, que acabou ficando obnubilada ou confusa por conta da fé ingênua dos judeus que escreveram o Antigo Testamento e da fé mais ingênua ainda dos discípulos de Jesus Cristo, que acabaram inventando milagres ou tornando Jesus uma pessoa divina, coisa que ele, na verdade, nunca foi. Então, é um movimento de dentro da igreja, de dentro do cristianismo, que se vê quase que como messiânico, quer resgatar a verdadeira mensagem do cristianismo, quer tornar o cristianismo uma religião respeitável no mundo hoje dominado pelo materialismo, pelo cientificismo e pelo naturalismo. É difícil a gente apontar na história quando isso tudo começou, mas geralmente o pessoal levanta aqui ou chama a atenção para a figura de um alemão estudioso, um erudito, um teólogo, um linguista alemão chamado Johann Solomon Semmler, que fez uma distinção que se tornou paradigmática nessa questão toda, que foi a distinção entre palavra de Deus e escritura. Até Semmler, os estudiosos cristãos, estamos falando aqui no século XVIII, eles entendiam que a escritura, o livro, não é? O livro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. As duas coisas são idênticas. Mas o Semmler, ele diz que há uma diferença entre palavra de Deus e escritura. E ele diz que a escritura é o resultado da fé ingênua de Israel e dos primeiros cristãos, é uma resposta humana inadequada à revelação de Deus. O que ele quis dizer com isso é o seguinte, que Deus, de fato, poderia ter falado e se revelado. Então, isso aí é a palavra de Deus. Essa revelação de Deus é que seria infalível. Os apóstolos, ou os judeus que registraram essa revelação, e os apóstolos de Jesus Cristo que registraram essa revelação, eles eram humanos infalíveis. Então, a Escritura não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Ela expressa de uma maneira inadequada e imperfeita a verdade de Deus. E você não pode equalizar as duas coisas. Uma coisa é a revelação infalível de Deus e outra é o registro dela, que é a Escritura. Então, a partir da influência de Semmler, começou a se tornar aceitável nos meios acadêmicos de estudos de teologia uma Bíblia imperfeita, uma Bíblia com erros, mas mesmo assim eficaz, porque Deus continuava a falar através dela, mesmo que ela tivesse tantos erros. Mais tarde, Karl Barth vai desenvolver esse ponto um pouco mais, dizendo que ele não vai desacreditar, ele não vai negar os erros da Bíblia apontados pelos liberais, mas apenas vai dizer que é um grande mistério, um grande privilégio que Deus continua a nos falar através de uma Bíblia imperfeita, não é? É mais ou menos o que a neo-ortodoxia vai dizer. Ou seja, em resumo, o liberalismo diz que a Bíblia, não podendo ser identificada como palavra de Deus, ela não pode ser tomada como absoluta, infalível, confiável e autoritativa para todas as épocas e povos. Tem coisas na Bíblia que faz parte da cultura e da época dos seus autores e dos seus escritores e que não tem qualquer relevância para o dia de hoje. Exemplo, o que a Bíblia diz a respeito das mulheres, o que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo, o que a Bíblia diz a respeito da submissão às autoridades, não é porque ninguém conhecia o que era democracia, enfim, sobre escravidão e tantas outras coisas. A Bíblia, portanto, acaba se tornando relativizada e presa ao veso cultural dos seus autores. E assim, dessa forma, de acordo com o liberalismo teológico, a Bíblia é um livro de religião, na verdade. O que você encontra na Bíblia não é, na verdade, Deus, mas o que os judeus pensam a respeito de Deus e o que os discípulos de Jesus Cristo pensam a respeito dele.
Não é uma revelação direta de Deus, mas ali você encontra não o Jesus da história, mas você encontra o Cristo da fé dos discípulos. Então, essas ideias começaram a entrar dentro das academias e escolas de teologia. E, no final, a Bíblia acaba sendo um livro religioso não melhor do que o Corão, por exemplo, o livro sagrado dos muçulmanos, ou o livro de Mórmon, ou os Vedas dos hindus. E, consequentemente, o ensino da Bíblia ele também não pode ser tomado de forma absoluta, tipo, Cristo é o único caminho para Deus. Não. Isso é o que os discípulos de Jesus entenderam. Isso é o que os autores do Novo Testamento entenderam. Mas Cristo não pode ser o único caminho para Deus. Deus tem outros caminhos, há outros livros religiosos. E, portanto, o cristianismo não é a única religião correta. Todas as demais também são a sua própria maneira. E que, portanto, não existem regras morais e ensinamentos teológicos que sejam absolutos e permanentes. O chamado da igreja é, a cada geração, descobrir aquilo que é pertinente para ela, usar a Bíblia talvez como uma referência, ser sensível à cultura e se adaptar e se aculturar às mudanças temporais, já que não pode considerar a Bíblia como sendo um conjunto fixo, absoluto, de normas, princípios e doutrinas imutáveis, eternos, infalíveis e válidos para todas as épocas. Então, é por isso que eu disse que esse ataque do liberalismo teológico, ele é de todos o mais pernicioso, porque ele vem de dentro. E você vai encontrar professores de teologia, você vai encontrar pastores em igrejas das denominações históricas que pensam exatamente como eu estou dizendo aqui agora para vocês. Eles pensam assim. E continuam ensinando Bíblia, né? Talvez porque não sabem fazer outra coisa. Talvez se fosse vender enciclopédia, eles seriam mais honestos. Mas eles continuam ocupando postos, né? Ocupando púlpitos e ocupando lugares dentro da cristandade e de dentro para fora querendo minar a fé histórica do cristianismo e roubar a Bíblia daqueles que a professam há 2000 anos ou mais. Próximo slide, por favor. A neortodoxia disse, como eu falei, que a Escritura ela não é, mas contém a palavra de Deus. Eu não tenho muito tempo aqui para falar sobre Karl Barth, mas Barth, um pastor suíço, ele se levantou contra o liberalismo teológico porque ele entendia que era radical demais. E ele queria, de alguma forma, resgatar a Bíblia, porque dentro do liberalismo teológico, a igreja acabava ficando sem a Bíblia. A Bíblia era um livro cheio de erros, e não era confiável. E o Barth, então, veio com essa ideia de que, sim, a Bíblia tem muitos erros, mas o grande milagre e a boa notícia é que Deus nos fala através desse livro. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, e quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, nós temos ali um encontro existencial com Deus, quando nós o encontramos na leitura da Escritura, que é cheia de erros. E assim, é claro, há um subjetivismo na neo-ortodoxia, que também nos preocupa bastante. Ela é chamada de neo-ortodoxia porque foi uma tentativa de voltar à ortodoxia, só que não foi uma não deu a volta completa, né? Parou no meio do caminho, em vez de voltar para a ortodoxia plena. Ela ficou mais ou menos no meio do caminho. Em resumo, gente, estes pontos eles são ensinados no Brasil claramente, em cursos de ciências da religião, cursos de teologia em universidades públicas e particulares, em seminários de denominações históricas. Você vai encontrar muita gente ensinando esse tipo de coisa. E hoje em dia no Brasil, o Brasil é um país muito interessante nessa área, porque algumas dessas ideias que eu disse aqui para vocês, elas são do século XVIII e XIX, e na Europa, onde elas nasceram, e nos Estados Unidos, para onde elas prosseguiram, algumas delas já são descartadas e consideradas obsoletas. Pessoas como Bultmann, por exemplo, que é um grande nome do liberalismo teológico, ele é estudado mais como uma curiosidade histórica. E quase ninguém mais cita Bultmann, né, hoje em dia na academia moderna, mas aqui no Brasil ele é novidade, né? Você vai para uma escola de teologia aqui, numa universidade, um curso de teologia numa dessas universidades aí, Bultmann é o cara. Quando lá na terra dele, né, ele é citado
quase que como uma curiosidade histórica, né? É porque alguém já disse que as heresias começam na Europa, são exportadas e pioradas para os Estados Unidos e, por fim, descem para o Brasil, né? E a gente acaba sendo lá a ponta final desse eixo maldito, né? Desse eixo maldito. Então, é isso que vem acontecendo. Aí o que é que aqui no Brasil, porque existe essa preocupação do nosso Estado com a educação, muitos cursos de teologia se sujeitam à aprovação do Estado. E o que é que acontece? Num certo sentido, o Estado, o MEC, por exemplo, ele não vai obrigar nenhum curso de teologia a ser liberal, mas ele tem algumas exigências do tipo assim, pluralidade, liberdade de acesso, a um determinado controle, embora que sutil, e muitas denominações e muitas escolas, elas acabaram cedendo à atração de ter um diploma conhecido, mesmo que para isso tivesse que vender ou abrir mão do compromisso com a inerrância e autoridade da Escritura e manter professores que fossem comprometidos com a Escritura. O MEC exige uma mistura, existe uma variedade. Então, você vai ter que abrir mão e não pode ter um corpo docente totalmente competente, compromissado com a Escritura Sagrada, com sua inerrância, sua inspiração, porque isso aí já não vai obedecer os critérios de pluralidade, diversidade que a educação brasileira exige hoje. Então, eu vejo isso como sendo um perigo, especialmente para as igrejas pentecostais, que durante muitos anos não se preocuparam com a formação teológica dos seus obreiros. E, de repente, os nossos irmãos das igrejas pentecostais, eles descobriram que precisam estudar. E aí o que é que eles fizeram? Começaram a mandar os obreiros estudar teologia em cursos reconhecidos pelo MEC. E o resultado é que você vai encontrar pentecostal liberal, né? O sujeito é pentecostal, mas a cabeça dele está completamente confusa, porque ele chega na sala de aula e vai encontrar um professor desse do método crítico que vai bagunçar a cabeça dele, ele não sabe mais como conciliar as duas coisas. A verdade é que os cristãos sempre creram que a Bíblia é a palavra de Deus. As duas coisas são idênticas, baseados, por exemplo, nas palavras de Jesus em João 10:35, que está aí no slide, e em outras palavras, que a Escritura não pode errar, a palavra de Deus, ela não pode errar. Infelizmente, não é? Aliás, eu tomo até como um elogio, mas o nome de quem hoje acredita que a Bíblia é a infalível, inerrante palavra de Deus é fundamentalista. Esse é um rótulo que se dá para quem diz assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus sem erros no original, autoritativa, infalível, única revelação de Deus, única regra de fé e prática. Você já sabe qual é o nome que você vai ser xingado, né? Você é um fundamentalista, você é um obtuso, né? Você é uma pessoa atrasada, porque você não consegue acompanhar os novos métodos, as novas descobertas e coisas dessa natureza. Diante disso, então, é importante nós explicarmos por que é que nós confiamos na Bíblia e nós precisamos dar algumas respostas a esses ataques, embora que, é claro, isso não pode ser feito apenas num evento dessa natureza. Próximo slide aí, o que entendemos por Escritura. Nós geralmente chamamos de Escritura, nós sempre chamamos de Escritura, os 66 livros que hoje compõem o cânon bíblico, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Não é que outros livros não foram produzidos por religiosos no Antigo Testamento, no período do intertestamentário, e no período depois de Cristo. Durante o período dos Macabeus, 250 a 150 a.C., muitos livros foram escritos. Uma coleção chamada de Os Macabeus, né, 4 volumes, e uma história de Susane e o Dragão, Tobias, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, são dezenas de livros que foram escritos, falando do Deus de Israel, da fé de Israel, a linguagem muito parecida. E depois da morte de Cristo, um período chamado pós-apostólico, que vai do ano 100 até o ano 250, também centenas de livros foram produzidos. Evangelhos,
aqui, contendo biografias ou histórias a respeito de Jesus, narrativas da infância, detalhes da morte de Jesus, descida dele ao inferno, Atos de Pedro, Atos dos demais apóstolos, cartas supostamente escritas pelos apóstolos para uma série de outras pessoas. Então, havia uma vasta literatura produzida nesse tempo de 250 antes de Cristo a 250 depois de Cristo. Durante esses 500 anos, uma vasta literatura então surgiu no Mediterrâneo, naquela região ali, descendo para a Palestina, tudo girando em torno da fé de Israel no seu Messias e na fé dos cristãos de que o Messias era Jesus Cristo. Então, isso produziu gêneros literários novos, como, por exemplo, os Apocalipses e os Evangelhos, e uma série de outras coisas. E a pergunta é, como reconhecer no meio de tudo aquilo a palavra de Deus? Quais desses livros, de fato, vêm de Deus e quais deles contêm a verdade? Há muita discussão a respeito desse assunto, e essa área nós chamamos de critérios de canonicidade. Em linhas gerais, os judeus, eles se apegaram aos escritos que foram sendo passados de geração para geração e que foram escritos debaixo da supervisão de homens como Josué, como Moisés, ou dos grandes profetas, ou dos reis como Davi e Salomão. E no Novo Testamento, a igreja cristã reconheceu como sendo de Deus aqueles livros que particularmente estavam ligados ao ministério dos apóstolos, que eram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todos os livros do Novo Testamento, os que não foram escritos por um apóstolo, foram escritos por alguém do círculo apostólico ou associado direto com um dos apóstolos. Então, critérios como apostolicidade, ortodoxia, se o que o livro ensina bate com o reconhecido ensino dos apóstolos, tudo isso, então, acabou levando a igreja, durante um processo, durante um tempo, a reconhecer, não a determinar, mas a reconhecer de entre aquela gama de livros, aqueles que lhe foram, de fato, inspirados por Deus. Nós damos um curso a respeito de livros apócrifos lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e o reverendo Leandro e eu damos esse curso, e quando os nossos alunos chegam e dizem assim, pastor, nós temos só 4 evangelhos na Bíblia, e fora da Bíblia nós temos assim uns 10 evangelhos apócrifos, ou uns 15 evangelhos apócrifos, por que esses 4 e não esses 10? A melhor resposta que eu dou é o seguinte, leia os 4, leia os 10 que estão lá fora e compare com os 4, e depois me diga o que é que você acha. Uma leitura, ainda que superficial, dos chamados evangelhos apócrifos vai deixar claro porque é que eles não foram incluídos no cânon. Fantasias, lendas absurdas, doutrinas completamente estranhas, claramente pseudepígrafos, atribuições de autoria inverificáveis, claramente defesa do gnosticismo, que era uma religião que uma seita que já se iniciava no século I, basta você tirar eu até recomendo, tem a chamada Bíblia Apócrifa, que é uma coleção dos apócrifos do Antigo Testamento e do Novo, está publicada aí, eu recomendo, compre e leia e você vai saber porque é que nós só temos 66. Vai ficar claro, não precisa nem defesa, basta você ler e você vai verificar a qualidade, a seriedade, a simplicidade com que esses livros canônicos falam ao nosso coração. Não é que esses livros apócrifos são de jogar fora. Eles podem ser lidos e devem ser lidos como, claro, livros meramente humanos. Mas nós não podemos confiar neles e nem nos submeter a eles como palavra de Deus e muito menos basear qualquer doutrina ou qualquer ensinamento para a vida da igreja e nos seus registros. Esses 66 livros, portanto, eles foram reconhecidos como palavra de Deus na antiguidade, como sendo, então, uma coleção daqueles livros infalíveis, confiáveis e autoritativos. Mas esse conceito que a gente percebe já no período pós-apostólico de um conjunto de escritos inspirados por Deus, formando a Bíblia, a palavra Bíblia significa biblioteca, não é? Uma coleção de livros, não é? Esse conceito ele se dilui com o tempo ao longo da Idade Média. Primeiro, com o surgimento do magistério católico, ou seja, à medida que a Igreja Católica vai se organizando,
ela vai colocando no topo da sua hierarquia um papa infalível, cercado de mestres que interpretam a Escritura de uma forma absoluta e que creem em revelação progressiva. Essa ideia, ela se desenvolve durante a Idade Média e desemboca nas doutrinas que caracterizam a Igreja Católica Apostólica Romana, porque é claro que você não vai encontrar na Bíblia base alguma para dizer que Maria subiu ao céu em corpo, viva, a Assunção de Maria. Você não vai encontrar na Escritura base nenhuma para defender a mediação dos santos, o purgatório, o santo sacrifício da missa. E onde é que os cristãos da Idade Média foram achar isso aí? É o magistério católico, que acredita que a revelação de Deus é progressiva. Deus não disse tudo na Bíblia, ele continua a falar através do Papa, através do magistério católico. Por isso a tradição oral dentro do catolicismo, não é? que acaba não sendo oral, porque ela vira encíclica, ela vira bula, ela vira decretos papais, eles têm o mesmo peso na prática da Escritura Sagrada. E, é claro, foi contra isso que os reformadores se levantaram, daí o grito que eles deram, sola Scriptura. Vamos agora para o próximo slide, autoridade da Escritura. Foi isso que os reformadores fizeram. A reforma, podemos dizer, num certo sentido, nada mais foi de que a recuperação da doutrina da autoridade das Escrituras canônicas, que havia sido soterrada durante a Idade Média. A começar de Lutero, e Lutero é quase que virulento nesse ponto, nos ataques que ele faz aos sofistas católicos, aos papistas, ao magistério católico, ao Papa, ao dogma papal da infalibilidade, mas os reformadores, começando com Lutero e com os demais que se seguiram, todos eles rejeitaram a autoridade e a infalibilidade papal, porque entendiam que aquilo era uma afronta à Escritura. Era uma afronta à Bíblia. A Bíblia era a palavra de Deus, era a revelação final de Deus, a autoridade maior na igreja, e não um papa encastelado numa hierarquia eclesiástica. E assim eles restabeleceram a autoridade e a infalibilidade das Escrituras. O grito sola Scriptura expressa exatamente esse desejo de voltar aquele reconhecimento inicial do século I, século II, de que Deus havia falado e que sua palavra se encontra registrada de maneira autoritativa e infalível nas Escrituras. Eles entenderam, os reformadores, de que esse conceito sola Scriptura, ele é derivado da própria Bíblia e tem raízes nos profetas do Antigo Testamento, no Senhor Jesus e nos apóstolos. Não sendo, como os católicos nos acusam, uma invenção humana, porque a Contra-Reforma Católica disse que o conceito de sola Scriptura não tem base bíblica. Onde é que tem na Bíblia dizendo sola Scriptura? Então, é um ataque que eles fizeram contra. A resposta você pode encontrar nos escritos dos reformadores, quando eles diziam que a Bíblia, aquela coleção de livros, 66 livros, é a palavra de Deus. Eles desenvolvem isso a partir não de versículos que falam disso, mas de conceitos do tipo revelação progressiva de Deus na história. Deus na própria Bíblia mandando o tempo todo os seus servos dizer: escreve isso, registra isso. As próprias promessas de Jesus aos discípulos dizendo: eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai ensinar vocês toda a verdade, vai guiar vocês em toda a verdade. Já nos escritos apostólicos você encontra menções dos apóstolos ao Antigo Testamento dizendo: a palavra de Deus diz, a Escritura diz, está escrito. E às vezes no próprio Novo Testamento, passagens dos evangelhos são colocadas lado a lado com passagens do Antigo Testamento, como tendo a mesma autoridade, estando no mesmo pé da Escritura. Não é difícil construir, a partir dos próprios documentos bíblicos, o conceito de que os autores tinham consciência de que estavam falando da parte de Deus e que estavam escrevendo a palavra de Deus. E assim, eles então levantaram a bandeira da Escritura como sendo a maneira pela qual Deus nos fala de maneira infalível e inerrante. E aí,
ela passa a ser o juiz supremo nas igrejas reformadas e na vida do indivíduo. Quando os reformadores colocaram a Bíblia como sendo o juiz supremo de todas as coisas, eles queriam dizer o seguinte: primeiro, que todas as controvérsias religiosas que houver entre os cristãos têm que ser resolvidas pela Escritura. A autoridade final pela qual as disputas, as questões, as querelas teológicas, elas têm que ser pacificadas, é mediante o ensino da Escritura. A Bíblia falou, o assunto está encerrado. Se ela diz, está dito. Ela é que vai decidir as questões. Daí, segue-se um ponto importante. Nós temos que, então, aprender a interpretar a Bíblia para saber o que ela está dizendo. E aí você vai ter um próximo passo, que vem depois da Reforma Protestante, que é o desenvolvimento de um método de interpretação que parte desse princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus e que algum tempo depois ele vai ser chamado de método gramático histórico de interpretação. E que eu devo falar sobre isso amanhã, se Deus permitir. Mas uma vez que a Bíblia se torna o juiz supremo, a questão da interpretação ela se torna crucial. Se nós vamos decidir tudo pela Bíblia, então o que é que ela está dizendo? Não é à toa, então, que os protestantes são tão apegados a questões de análise bíblica, pesquisa bíblica, exegese bíblica, exatamente pelo lugar que a Bíblia ocupa dentro da teologia protestante e evangélica. Também, quando os reformadores disseram que a Bíblia é o juiz supremo de todas as coisas, eles queriam dizer que a Bíblia está acima de todos os decretos de concílios e de todas as confissões. Os reformadores, mesmo enfatizando a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, eles muito cedo descobriram a necessidade de você sistematizar o ensino da Bíblia. E logo após a Reforma Protestante começam a surgir os catecismos, as declarações de fé e as grandes confissões, que eram tentativas de você organizar de maneira lógica aquilo que a Bíblia estava dizendo. Todas elas, porém, refletem o que os autores reformadores disseram. Nenhuma delas substitui a Bíblia. A Bíblia está acima de todas elas. E embora os reformados prezem as confissões de fé, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, nós prezamos muito a confissão de fé de Westminster, que nós entendemos que de todas as confissões produzidas naquele período é talvez a mais madura, a mais rica e a mais equilibrada. Todavia, nós não a consideramos como palavra de Deus infalível. Ela está abaixo da Bíblia e tem que ser julgada pela Escritura. Tem que ser julgada pela Escritura. E ela própria diz isso. O bom é que ela mesma diz isso, né? Ela afirma, de fato, isso aí, que era o pensamento dos reformados. Os reformados também, quando eles disseram que a Bíblia é o juiz supremo nas igrejas e na vida individual, eles queriam dizer que as opiniões dos antigos escritores tinham que ser julgadas também à luz da Bíblia. Isso é um ponto muito importante naquela época, porque toda a teologia católica, por exemplo, se baseava em Tomás de Aquino, ou outros teólogos daquele período que tinham uma grande autoridade na igreja, a ponto que se dissesse assim, Tomás de Aquino disse, pronto, acabou a discussão. Mas os reformadores disseram que a opinião dos antigos escritores tinha que ser examinada à luz da Escritura, não importa se era Tomás de Aquino ou Agostinho. E nós hoje seguimos da mesma coisa. Um ponto que eu não gosto muito dentro desse ressurgimento que nós estamos vendo no Brasil, da teologia calvinista, porque está acontecendo no Brasil um grande avivamento, em busca da teologia calvinista reformada. Não é? Calvinista reduz apenas a Calvino, a teologia reformada, de maneira geral. Mas uma das preocupações que eu tenho é que muitos entusiastas, muitos jovens que descobrem a teologia reformada, eles começam, para eles, se Calvino disse, se John Piper disse, se Don Carson falou, se Tim Keller disse, se um puritano falou, se John Owen escreveu, está resolvido. Esse não é o espírito da reforma.
A pergunta não é o que John Owen disse, o que John Piper disse, o que Calvino disse. A pergunta é o que a Escritura está dizendo, porque a opinião deles também tem que ser medida pela Escritura. Tem que ser medida pela Escritura. Eu não gosto muito de argumentos que são desenvolvidos em torno ou em cima do chamado argumento da autoridade, porque para cada autoridade que você levanta para defender um ponto, eu posso citar outra autoridade igualmente autoritativa que defende o ponto contrário. Então, no fim, e às vezes fica muito seletivo, né? Eu vejo gente assim, usando Calvino, os escritos de Calvino, porque Calvino defendia tal coisa, mas porque Calvino defendia um ponto de vista com que ele não concorda, ele fica calado e não cita Calvino naquele ponto. Acaba fazendo uma citação seletiva do que lhe interessa. Mas quando se diz sola Escritura, é porque tudo tem que ser julgado pela Escritura. Concílios, declarações de fé, opinião de antigos escritores, opinião de escritores modernos e também, é claro, as minhas opiniões e doutrinas particulares. Eu posso pensar o que eu quiser, mas a Bíblia diz que eu tenho que levar todo o pensamento cativo à autoridade de Cristo. Então nós temos liberdade de pensar, de examinar, mas no final o que interessa é se o meu pensamento, a minha ideia, o que eu creio, o que eu penso e o que eu acredito, eu posso provar biblicamente, eu posso defender biblicamente as minhas ideias. É isso que significa ser reformado. É isso que significa sola Escritura. Sola Escritura. Então, é aqui que nós chegamos e é aqui que nós vamos parar. Eu vou dizer para vocês que eu não vou muito mais, porque estou saindo de uma gripe e eu preciso me cuidar, senão amanhã, em vez de vir para aqui, eu vou me internar, né? Então, eu tenho 2 palestras ainda para fazer. Amanhã eu vou falar da necessidade das Escrituras confiáveis e vou entrar na questão da inerrância. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, o que é que a gente quer dizer? E o que é que a gente não quer dizer? Tá certo? E terminar com algumas orientações práticas. Eu vou então agora dar uma parada e dar oportunidade para perguntas. Me foi pedido então que desse essa oportunidade. Eu queria pedir que as perguntas fossem feitas, que vocês me ajudassem a esclarecer alguma coisa que não ficou clara e que, se eu não souber, reverendo Weber está aqui, reverendo Leandro está ali, eu passo para eles e eles com certeza saberão dar a resposta. Bom. A minha pergunta, eu sou membro de uma igreja batista e eu não sei se é comum, mas pelo menos da igreja onde eu venho, não que as pessoas às vezes nem notam que isso acontece, digamos assim, mas é muito comum, eu acho que pela formação histórica e religiosa do nosso país, pensamentos teológicos católicos embutidos na formação teológica da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa veio do catolicismo, mas ela tem, pelo fato do nosso país ser um país de maioria católica ainda, esse tipo de pensamento, essa linha de pensamento católico. E na nossa realidade, né, no modelo batista, a ideia é que cada igreja é um modelo congregacional, né? Então cada igreja ela tem a sua autoridade. Então qual seria o principal a principal maneira da gente tentar fazer a implementação, não que isso não ocorra, porque alguns pastores tentam isso, né? Esse pensamento reformado de ser um desafio, de ser colocado mais de forma mais efetiva, né? Essa talvez seria a minha pergunta. Excelente pergunta. Nós também teríamos dificuldade no sistema presbiteriano, pode ter certeza. Talvez o exemplo da denominação Batista do Sul dos Estados Unidos ajude. Os batistas do sul dos Estados Unidos, eles hoje são em boa parte, essa denominação é uma das maiores dos Estados Unidos e ela é muito conservadora com relação à Bíblia. Para vocês terem uma ideia, o principal seminário da denominação, o reitor, até um tempo atrás, eu acho que ele já saiu, era o Dr. Albert Mohler, que é muito conhecido no Brasil, tem livros traduzidos,
é um homem que defende a autoridade da Escritura, a sua inspiração. E agora há um movimento dentro dos batistas do Sul em favor da reforma. O próprio Albert Mohler, ele é um calvinista, ele é um reformado, e há muitos outros batistas reformados nos Estados Unidos que lutam pela autoridade da Escritura e outros distintivos da reforma protestante. E eles usam o sistema batista, que as igrejas são independentes, são livres, sistema congregacional. A questão toda é aonde os pastores batistas vão estudar. Se você manda os pastores batistas estudar em escolas teológicas onde os professores são liberais, então vai acontecer isso que nós estamos descrevendo aqui. Mas lá nos batistas do Sul, a denominação concentra o envio das vocações para esse seminário principal, onde o Albert durante um tempo foi reitor, e não sei se ainda é, e se não for, com certeza alguém que vai na mesma linha o sucedeu, ensina exegese séria, né? Dá uma boa educação teológica, mas comprometida com a palavra de Deus. Historicamente, nós percebemos, dentro da própria igreja presbiteriana dos Estados Unidos, ela começou a se perder para o liberalismo teológico quando, no final do século passado, o seminário principal, que era o seminário de Princeton, nos Estados Unidos, era o grande seminário presbiteriano, era fonte da ortodoxia e da piedade presbiteriana, calvinista, começou a ser minada pelo liberalismo teológico. Professores com essas ideias que eu descrevi começaram a entrar, e o conselho de Princeton não conseguiu colocar esses professores para fora. Eles entraram inclusive pela área de missões. É uma longa história. E aí o que aconteceu? Rachou. Um grupo liderado por um professor de Novo Testamento chamado Gresham Machen saiu e formou o seminário de Westminster, que era exatamente os professores de Princeton que ainda mantinham a confiança na Bíblia como palavra de Deus. E a partir daí começa a degringolar a denominação presbiteriana dos Estados Unidos. Aí eles ficaram realmente abertos. Princeton se tornou completamente liberal na sua teologia, com exceção de um outro professor que ainda tinha lá. E a denominação começou a espalhar, dos seminários saíram pastores com aquelas ideias para as igrejas. De uma denominação de 5 a 8 milhões de presbiterianos, ela foi minguando ao longo desses anos, e hoje ela deve ter 2,5 milhões e perdendo 250 mil membros por ano. Igrejas fechando, vendendo igreja para ser supermercado, para ser boate, para ser museu, né? E as igrejas que ficaram ligadas ao seminário de Westminster, são igrejas conservadoras, como a PCA, a EPC, elas começam a desenvolver e a crescer hoje com um cristianismo bem vigoroso, né? Embora também não tenha alcançado um número grande. São denominações pequenas, mas bem vigorosas. Então o segredo é aonde estamos mandando nossos pastores estudar. Tanto faz se é presbiteriano ou batista. Obrigado. Boa noite. Boa noite, querido. Pastor, meu nome é Rafael, sou de Florianópolis. A minha pergunta, pastor, hoje há um núcleo do Evangelho, da fé cristã, pelo qual a gente pode ter comunhão com outras pessoas, por mais que não pensam, né, em doutrinas, vamos tratar assim, que não são centrais da fé, né, mas que creem nesse núcleo, e a gente pode considerar ela como irmãs em Cristo e ter comunhão, né? Sem dúvida. Essa é a orientação que, pelo menos, a gente tem recebido. A minha pergunta é se a crença na inerrância da Escritura, ela é um determinante para eu ter comunhão com um irmão, por exemplo. Sim. Por exemplo, se eu tenho um irmão na minha igreja que não crê na palavra como inspirada, né, ser bem liberal, ou então se até é neortodoxo, né, de crer que a Bíblia contém a palavra de Deus, se eu posso considerar ele irmão e ter comunhão com ele, ou não, ou como fazer para tratar nesse caso, na igreja local mesmo, né? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta que me pegou de surpresa, por causa da sua profundidade e complexidade. A sua pergunta é boa porque ela me ajuda a esclarecer de que a coisa não é assim, ou é preto ou é branco. Ou você acredita na inerrância da Bíblia, ou você acredita que ela toda está cheia de erros. Porque no lado dos que não acreditam na inerrância da Bíblia, tem aqueles que vão dizer que os erros que existem nela são erros de história, de geografia, números, contas que você...
o censo de Israel que está em Crônicas, o número não bate com o censo de Israel que está no livro dos Reis. São erros mais relacionados com a visão que os seus autores tinham do mundo, mas as grandes doutrinas centrais, a existência de Deus, a pessoa de Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição literal dentre os mortos, a justificação pela fé, isso não é afetado, está claro e tudo mais. Então, com irmãos assim, eu posso conversar e dialogar, né, com eles, quando eles vão dizer, não, tem erros na Bíblia, mas nenhum deles é fatal para a minha confiança na Escritura como palavra de Deus. E aí a gente pode sentar e conversar, e eu vou tentar mostrar para ele que vai chegar um momento em que ele vai ter que dizer qual é a linha de separação. Porque se erra no número, pode errar na teologia, né? Se erra no registro histórico, pode errar também no registro subjetivo, né, da revelação de Deus. Então, qual o critério que a gente vai dizer para que isso aqui está certo e para que isso aqui está errado? Então, eu dialogaria, teria comunhão com ele, mas assim, uma comunhão engajada, né? A gente discutindo. Agora, se do lado de lá, tem gente que acha que a ressurreição de Cristo nunca aconteceu literalmente, aquilo é uma projeção da fé dos discípulos, que os milagres bíblicos, aquilo é mito. Então eu não é que eu não tenho comunhão, eu não tenho nem base nenhuma para conversar com ele, dialogar com ele, porque não tem fundamento nenhum. O que é que vai nos unir? Na verdade, o que ele acredita é uma outra religião, né? Ele acredita numa outra religião. Eu não creio que o que ele acredita é cristianismo, não é? Porque a base do cristianismo é a ressurreição literal de Cristo dentre os mortos e sua morte na cruz pelos nossos pecados. Uma vez que os liberais negam isso e negam mesmo, a religião deles é outra coisa, mas não é cristianismo. Então eu não tenho comunhão com eles. Mas há gente que tem dificuldade com alguns pontos da Escritura com quem eu posso me engajar e tentar algum diálogo. Boa noite, reverendo. Eu creio que uma das grandes dificuldades que nós temos lutado quando a gente pensa em confiabilidade e autoridade das Escrituras é relacionado ao aconselhamento bíblico. Relacionado ao? Aconselhamento bíblico. Sim. Nós temos de um lado, por exemplo, John MacArthur, John Street, nós temos outros teólogos reformados, e de outro lado, outros que vão dizer também reformado que a Bíblia não é suficiente para o aconselhamento. Né? Há necessidade de outras coisas ajudarem. E, no entanto, que nem Jay Adams também vão falar, não, a Bíblia é suficiente para o aconselhamento bíblico. E nós temos visto que isso é uma dificuldade muito grande, até para se tratar dentro das igrejas. Né? Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito do assunto. Isso. Eu tive a oportunidade de, além de teologia, estudar. Não fiz um curso de psicologia, mas eu fiz alguns cursos na área de psicologia durante um tempo que eu passei na Holanda. E eu descobri que determinadas linhas de abordagem da psicologia, elas fornecem excelentes ferramentas para você diagnosticar. Elas conseguem, de fato, identificar onde há um distúrbio, onde está o problema. Consegue chegar lá. Mas é só isso, no meu ver, que ela consegue fazer. Porque na hora de dar a solução, na hora de dar a resposta vai ser baseada no pressuposto da psicologia moderna. Não crê em pecado, não crê que o homem é uma criatura marcada pela corrupção, e que muito dessas taras, desvios e noias e tudo tem a ver, na verdade, com problemas de natureza espiritual. Então, eu acho que o alcance da psicologia para resolver o problema humano é muito limitado, porque ela tem uma visão reduzida da natureza humana. Então, eu creio que a Escritura, os princípios bíblicos, que olham para o homem na sua integralidade, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, porém caído, e que o pecado afetou todas as dimensões da sua existência, nos fornece uma base para criar um sistema de aconselhamento e de ajuda que seja eficaz e compreensivo. Agora, não creio que isso significa excluir ajuda de ciências ou de outras fontes de conhecimento, porque toda verdade vem de Deus, ainda que na boca de Sigmund Freud.
Se ele de repente descobriu, né, que o comportamento humano, muita coisa tem a ver com a questão do libido sexual e tudo mais, claro, é uma área que foi afetada pelo pecado, eu posso pegar aquilo. Porque veja como a gente é incoerente às vezes. Nós apreendemos e nós usamos descobertas de ateus, de incrédulos, de ímpios em outras áreas do conhecimento. O irmão, provavelmente, os irmãos aqui dirigem um carro cuja tecnologia, talvez um chip aí eletrônico, foi descoberta por um cara que não acredita nem em Deus. Né? Tanta coisa. Toda a verdade é de Deus. E naquilo que a psicologia acerta, a glória é de Deus. Os reformados, eles acreditam no que nós chamamos de graça comum. A graça comum é o favor ou a misericórdia que Deus estende à humanidade, permitindo que, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, façam boa música, descubram fatos da natureza, elaborem leis, tecnologia, tudo isso para o proveito do povo de Deus. Não é? Tudo isso são dádivas de Deus para a humanidade. Então, de repente, esse ramo, né, do estudo da alma humana, a psicologia, mesmo que ela é aleijada, né, ela é insuficiente, ela pode descobrir alguma coisa sobre a psique humana que pode ser usado corretamente, adequadamente por um conselheiro bíblico, embora sempre a Escritura ela vai ser a base principal do aconselhamento. Sempre ela que vai dominar todas as outras fontes de conhecimento. Boa noite a todos. Boa noite, reverendo. A minha pergunta é a seguinte: dentro das diferentes denominações reformadas, vários credos diferentes, confissões diferentes são usadas. Presbiteriana, a confissão de Westminster, nós temos a IRB aqui no Brasil, que usa as 3 formas de unidade. Todas elas são suficientemente claras sobre a questão da autoridade da Escritura, sobre sua inspiração e sobre os livros apócrifos, etc. Ainda assim, como o senhor mesmo colocou, nós temos alguns problemas com pessoas dentro dessas igrejas, votando, dizendo crer nestes credos detalhadamente e ainda assim vivendo a parte disso, ensinando a parte da verdade que esses credos confessam. Nós sabemos também que existem algumas declarações modernas, e talvez o melhor exemplo seria a Declaração de Chicago sobre inerrância, que é um excelente documento e que detalha, talvez, muito mais do que as confissões fazem a questão da autoridade da Escritura. Isso aí. Não seria, talvez, uma boa saída, e como poderia ser feito isso, de usar essas declarações, como a de Chicago, como um adendo às antigas confissões, a fim de filtrar melhor essa suposta crença na confissão e a fim de instruir melhor o povo e todas essas coisas, ou seja, usar essas declarações como ajuda às antigas confissões. Assim, isso já é feito. Tem um movimento nos Estados Unidos chamado The Gospel Coalition, que tem o John Piper, tem Tim Keller, o Don Carson e todos esses grandes nomes aí da teologia reformada hoje, que eles, para você fazer parte, você tem que subscrever uma das grandes confissões históricas e mais um documento que eles elaboraram a respeito da inerrância da Escritura. Exatamente o que você falou. Eu faço parte, eu creio que o reverendo Weber e o Leandro também fazem, da World Reformed Fellowship, Comunhão Reformada Mundial, que é uma organização que pega reformados individuais, igrejas, instituições do mundo todo. A condição para você fazer parte é você, de fato, subscrever a uma dessas grandes confissões, e eu participei da elaboração de um documento sobre a inerrância da Escritura. E você tem que ensinar, tem que fazer isso também. Então, isso vem sendo feito a nível dessas mega organizações, né, que procuram reunir os reformados do mundo todo, exatamente porque sentem que hoje em dia, por causa dos ataques, é preciso ir além das confissões. Quando elas foram escritas, não tinha esses ataques de ateu, de liberal, não tinha. Então, elas hoje já incorporam isso no credo, para que alguém vá participar. Se não estou enganado, o reverendo Leandro e o reverendo Weber me digam aqui, o professor do Andrew Jumper, quando ele entra para ser professor do Andrew Jumper, ele também subscreve
um documento onde detalhadamente fala a respeito da questão da autoridade da Escritura. Para poder ser professor lá, ele vai ter que subscrever, além, é claro, de ser alguém que subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Mas, no fim, eu vou lhe dizer, a gente pode até fazer isso, mas o problema é de caráter. Não é? A pessoa pode subscrever aquilo ali. Eu vou contar uma história para terminar. Eu, quando era diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, no primeiro ano do meu mandato, por causa dos abusos que tinha havido antes, eu proibi o trote. Porque o que é que acontecia? Chegavam os calouros e os veteranos pintavam e bordavam com os calouros. Era coisa horrível, coisa que não dá nem para descrever aqui o que é que fazia. Humilhava os meninos, então eu disse, naquele ano não pode fazer. Aí, quando teve o culto de abertura, eu expliquei tudo, celebramos o culto, não pode ter trote. Naquela noite, entraram no quarto de um calouro, deram nó nas meias dele, viraram lixo em cima acabaram com o calouro. E no dia seguinte eu estava com um abacaxi na mão, ou eu fazia alguma coisa ou eu ficava desmoralizado, era meu primeiro ano de diretor, né? Então, primeiro, saí perguntando, quem foi? Não apareceu. Ninguém, ó, zip, ninguém viu nada, ninguém sabe nada, mas não é possível. Passei uma semana perguntando, investigando, não apareceu. Eu disse, bom, então eu vou apertar. Está suspenso o refeitório. Se vocês quiserem comer, vocês vão comer na rua, mas enquanto não aparecer quem fez, não tem refeitório no seminário. Fechei o refeitório uma semana, ninguém apareceu. Aí eu apelei, eu disse, então quadra de futebol, também não joga futebol. Aí os caras disseram, agora não, ficar sem comer a gente fica, mas sem jogar futebol, né? Fechei a quadra também uma semana, não apareceu. Meu último recurso, quero todo mundo no meu gabinete, em fila indiana, vocês vão botar a mão na Bíblia, um por um, e vai dizer, não fui eu. Todos os 120 alunos entraram no meu escritório, colocaram a mão em cima da Bíblia e disseram, não fui eu. Lá no meio tinha um, com certeza, ou dois, dizendo assim, Deus, tu sabes que fui eu, mas se eu disser, eu vou perder minha candidatura, vou ser cassado e nunca mais vou ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, então o Senhor me perdoe esse perjúrio, o Senhor compreende. Então tem gente que na hora de ser pastor e professor, ele assina qualquer coisa, ele é um sobrevivente. Ele vai assinar qualquer coisa, mesmo que no coração ele não acredite naquilo. Então o problema é de caráter. A gente pode fazer a cerca que for, mas sempre vai ter gente assim, infelizmente. Bom, muito obrigado.